E aí, gente, bem-vindos aqui a esse vídeo especial do Diário da Aprovação. Estou aqui com a professora Isabela Galvão e também com a professora Thaisa Elias. A gente vai estar trazendo uma espécie de interdisciplinariedade sobre a disciplina contratual. Como é que funciona o contrato aqui no direito civil, o contrato lá no direito administrativo e o contrato lá no direito do trabalho? Vamos entender isso hoje. Para a gente já não perder tempo, eu já vou, primeiro de tudo, agradecendo as meninas por estarem aqui. Thaisa e Isabela, agradeço demais pela participação aqui no Diário, por estar junto com vocês mais uma vez. E já vou começar. O que acontece? A gente vai falar, primeiro de tudo, o que você precisa ter a noção aqui com relação a contratos. Com relação a contratos, você vai precisar entender os princípios contratuais, tanto aqui no direito civil, quanto lá no direito administrativo, quanto lá no direito do trabalho. E aí perceba que antes de eu entrar propriamente na disciplina contratual, eu preciso que você relembre algo que você já estudou de um tal de teoria do fato jurídico, de uma tal de teoria do fato jurídico, que aí dizia assim, negócio jurídico vai ter ali a escada ponteana, a ideia de plano de existência, validade e eficácia. Isso vai ser crucial para você durante todo o seu estudo para a OAB e durante toda a sua aplicação mais na frente. Se aquele negócio realizado, se aquele contrato feito, ele existe para o direito, ele é válido e ele é eficaz. No caso de eu verificar a existência, eu vou ter o sujeito, objeto e forma. São os elementos que eu preciso ter. Esse sujeito, quando eu passo para a análise do plano da validade, da compatibilidade com o meu ordenamento, eu já entro aqui em sujeito capaz e que vai estar ali manifestando sua vontade livremente. Lembra lá dos defeitos do negócio jurídico? Pois é, tem relevância aqui. No caso do objeto, é objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E eu queria fazer só um adendo. Artigo 426 do Código Civil. Será que eu posso ter como objeto de um contrato a herança de pessoa viva? O artigo 426 me diz, de jeito nenhum. Olha aí que já tenho objeto que não pode ser aqui no contrato. E vários outros aspectos. E aí eu tenho a questão da forma, que cuidado, forma é diferente de formalidade. Forma pode ser verbal, pode ser escrita. Formalidade, eu tenho certos contratos que eles vão exigir forma específica. Eles vão ser, por exemplo, solenes, quando você pensa numa compra e venda de um bem imóvel. Feita essa revisão para você relembrar desse aspecto, eu já posso entrar aqui com relação aos princípios contratuais. O direito contratual, ele aqui no direito civil, eu vou me fundamentar na ideia da autonomia privada, da liberdade, do equilíbrio contratual. Dá uma olhada no artigo 421-A do Código Civil. Ele vai falar de uma presunção que eu tenho de que as partes estão em igualdade, eu tenho paridade de armas, eu tenho paridade, eu tenho aqui partes em condições simétricas. Olha os termos, isso pode aparecer na tua prova da OAB. E aí ele vai falando também com relação ao equilíbrio. Eu vou buscar manter um equilíbrio. O equilíbrio está aqui tanto na questão da simetria entre as partes, quanto também aqui na questão de eu ter um equilíbrio, que a gente vai falar daqui a pouco, quando for falar de uma tal de teoria da imprevisão, de uma questão de equilíbrio do contrato, que se esse equilíbrio chega a ficar disfuncional de tal forma, eu não tenho mais esse equilíbrio de tal forma, que eu posso até mesmo rever cláusulas contratuais ou ter outras consequências ainda mais graves. E aí, o que acontece? Também no 421-A, você vai ver ele falando da questão de que as partes vão poder negociar, já no inciso 1, se não me engano. Dá uma conferida lá depois nesse artigo, que ele é crucial para você. A gente tem aqui também no direito contratual uma outra ideia que é crucial. Veja, eu tenho um contrato entre partes. Eu e Isabela, por exemplo, vamos assinar um contrato de compra e venda, algum contrato que seja. E aí, dependendo do contrato, ele tem suas características. E esse contrato de compra e venda, ele vai ter cláusulas, ele vai me ditar as regras que eu vou seguir. Esse contrato, ele faz lei entre as partes, ele tem que ser observado. Já te passei aqui, cara, 2 mais princípios. O princípio pacta sunt servanda, que o contrato faz lei entre as partes, deve ser seguido. Se eu acordo com Isabela que o pagamento vai ser feito mediante dinheiro,
no dia tal, no local tal, eu vou pagar em dinheiro, no dia tal, no local tal. Eu vou seguir tudo aquilo que foi direitinho estipulado no contrato. Respira se você por acaso estiver lembrando de uma exceção. Eu estou falando aqui da regra. Perceba que eu já falei também de outro princípio. Os efeitos são entre as partes. Regra, não vou ter efeitos passando para terceiros. Eu vou ter aqui efeitos aqui entre mim, entre eu e entre Isabela. Nem sei agora qual é o correto no português. Bateu a dúvida, ao vivo vai assim mesmo aqui na gravação. E aí o que é que acontece? Quando a gente vai seguindo, a gente vai tendo a ideia também da função social do contrato e da boa-fé. São dois princípios que são basilares, que são cruciais. E eu já te adianto, a boa-fé eu aplico antes, durante e até depois de realizado o contrato. Eu posso nem ter fechado o contrato ainda e eu vou ter a aplicação do princípio da boa-fé. Já caiu na tua prova da OAB uma questão relativa ao que é que aconteceu. A empresa entregava um saquinho de sementes para os produtores rurais. E aí, todo período, né, antes da safra, ela entregava as sementes, os produtores plantavam, colhiam e passavam lá a colheita. Tinha uma compra e venda da colheita com a empresa. A empresa vinha e comprava aquela plantação, aquela colheita. Todo ano fazendo isso. Num dado ano, a empresa entregou, e me perdoem aqui o pessoal de empresarial, que eu sei que o termo técnico não é empresa, mas vai assim mesmo, já para você também relembrar lá. E ela entregou, essa pessoa jurídica entregou o saquinho de sementes. E agora? Os produtores rurais já sabiam, ora, o comportamento agora esperado é que ela vai comprar depois que tiver todo o processo de plantar, colher, e ela vai vir comprar. E ela não comprou. Ela não comprou. E ela se recusou a pagar qualquer coisa quando os produtores foram lá falar com ela. E qual era a resposta nessa alternativa? A empresa, eu não tinha um contrato ainda firmado de compra e venda, mas eu tinha uma fase pré-contratual, em que, decorrente do comportamento da empresa de anos anteriores, havia um comportamento esperado. Perceba que essa boa-fé aqui é uma boa-fé objetiva. A empresa ela desrespeitou o princípio da boa-fé objetiva. Caberia, sim, indenização. Foi essa a resposta lá na prova da OAB. E perceba que a boa-fé objetiva vai estar sendo trazida, especialmente lá, o artigo 422, que vai trazer que deve ser observado tanto na execução como na conclusão, e isso ainda vai além, tá? Porque a gente já tem entendimento, isso é antes, durante e após o contrato. Essa boa-fé objetiva, ela ainda vai trazer alguns deveres anexos, inerentes, dever de confiança, dever, por exemplo, de transparência, de informação. Imagina, não passa informação, não assiste, não tem lealdade. Vê, já citei aqui vários deveres anexos. Imagina que eu tivesse um dever de sigilo. E aí, quando vem, acabou o contrato e não cumpriu aquele dever de sigilo esperado. Aquele comportamento esperado de manter o sigilo, de não expor, e expôs. E agora? Quebra contratual. Mesmo que não esteja ali expresso, Lu, mesmo que não esteja. Se o sigilo era um comportamento esperado, vou ter aqui a aplicação da boa-fé objetiva. Percebe? Dá uma olhadinha nesse aspecto. E com relação à função social do contrato, você deve estar até olhando assim, Ave Maria, eu já tive que estudar em civil, e em outras áreas também, uma tal de função social da propriedade. Agora, também tem no contrato. Tem no contrato. E essa função social está lá no artigo 421 do Código Civil. E ela vai se manifestar tanto sob o ponto de vista intrínseco, entre as partes ali dentro do contrato, quanto extrínseco. Aquele contrato, minha gente, pode estar lindo, perfeito, maravilhoso tecnicamente, seguindo todos os requisitos legais. Mas imagina que é um contrato que ele acaba desrespeitando uma legislação, que é uma legislação, por exemplo, ambiental. E agora? Ora, não está respeitando a função social do contrato. E aí eu vou ter, sim, a possibilidade de ter uma quebra daquele contrato, por exemplo, não ser executado em vista disso daí. Percebeu?
dei uma geral para você relembrar os princípios. E aí, Isabela, como é que funciona no direito administrativo? Algum princípio desses daqui aplica por aí? Olá, queridos, tudo bom? Primeiramente, muito bem-vindos todos que estão acompanhando aqui. Muito obrigada pelo convite do Diário da Aprovação, em nome da professora Luciana Garré. É uma honra estar aqui falando um pouco sobre os contratos em diversos ramos do direito, trazendo essa interdisciplinariedade tão importante e tão presente nas provas do exame de ordem, a gente analisar o direito os contratos sobre diversas óticas, né? Na ótica do direito civil, do direito administrativo, do direito do trabalho, que daqui a pouco a professora Thais Elias vai trazer. E aí, gente, é o seguinte, quando falamos em contratos administrativos, a norma que vai servir de base para a gente no direito administrativo é a Lei 8666 de 93. Essa é a lei geral de licitação e contratos administrativos. Luciano trouxe alguns princípios que embasam os contratos no direito civil e no direito administrativo, muitos desses princípios trazidos também são aplicados. Por quê? Quando falamos em contratos administrativos, aplica-se primariamente a Lei 8666 de 93. Só que, no que esta lei for silente, nós iremos aplicar as regras gerais dos contratos trazidas no direito civil. Então, o direito civil ele se aplica também aqui nos contratos administrativos em alguns aspectos. Eu percebi que Luciana trouxe o Pacta Sunt Servanda, o Lex Interpartes, né, como alguns princípios que os pactos eles devem ser cumpridos, que os contratos fazem leis entre as partes, trouxe a função social do contrato e tudo isso que ela estava aplicando no direito civil, eu aqui pensando, né, e concordando também vai se aplicar no direito administrativo. Então, no tocante a esses princípios gerais dos contratos, fica muito próximo o direito administrativo e o direito civil. É lógico que a gente vai ter algumas divergências entre esses dois tipos de contrato no decorrer desse nosso encontro, no decorrer dessa gravação. Eu vou trazer algumas diferenças. Luciana, Thaisa, no ramo do direito dela, vai trazer também. Mas, em relação aos princípios, muita coisa se parece. Tem uma coisa que eu queria pontuar que é diferente, é que Luciana traz uma paridade das partes no direito civil. Enquanto aqui no direito administrativo, esta paridade, esta igualdade entre as partes, no tocante à hierarquia, não vai existir, não. Por quê? Quando estamos falando em contratos administrativos, a gente parte do pressuposto que existe uma administração pública contratante e um particular contratado. Muitas vezes o particular é o contratado. O artigo 6º da Lei 8666 de 93 traz muito bem todos esses conceitos. Quem é o contratante, quem é o contratado, qual o significado desses termos nos contratos administrativos. E aí é isso. Em um contrato administrativo, temos a administração pública contratante e o particular contratado. Aqui são as duas partes existentes, elas não vão estar igualmente neste contrato. Vejamos que a administração pública, ela age pautada em nome do interesse público. A gente tem, no regime jurídico administrativo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Esse interesse público pode se subdividir entre interesse primário e interesse secundário. Um diz respeito exatamente ao interesse da sociedade como um todo e o outro diz respeito ao interesse do ente público propriamente dito, que também tem algum interesse, manifesta o seu interesse. Mas podemos aqui simplificar dizendo que a administração pública age em nome do interesse público. Se ela é uma das partes do contrato, logicamente, do contrato administrativo, e age em nome do interesse público, ela vai ter algumas prerrogativas. Ela não vai estar em uma situação de igualdade. Essas prerrogativas estão previstas no artigo 58 da Lei 8666 de 93 e são denominadas cláusulas exorbitantes. Vou só citar algumas dessas prerrogativas aqui para vocês. A administração pública vai ter o poder-dever de fiscalizar o contrato, vai ter o poder de alterar unilateralmente o contrato, de aplicar sanções, de aplicar a rescisão unilateral, que a gente vai falar posteriormente. Enfim,
tudo isso expressa que não há uma paridade entre as partes e sim, aqui a administração pública encontra-se em uma situação em uma posição de superioridade, dada a ideia de que ela está agindo ali em prol do interesse público. E aí, só para finalizar esta parte inicial, eu quero que vocês coloquem em mente que os contratos administrativos, eles são, como regra, uma consequência de uma licitação. Entendemos que a licitação ela é meio para que a administração pública possa formalizar um contrato administrativo, tá? Trouxe aqui as ideias iniciais. Sei que Thaisa quer muito falar sobre os aspectos dos contratos no direito do trabalho e, a partir de então, eu passo a palavra para que ela possa brilhantemente trazer as suas explanações aqui. Não, sua linda. Gente, eu não poderia começar a nossa conversa. Vai ser uma conversa aqui, né? O objetivo da gente é trazer de uma forma bem acessível para vocês informações que são muito importantes. Então, eu não poderia começar a nossa conversa sem antes dizer da minha imensa satisfação, da minha imensa alegria de estar aqui no Diário, ao lado dessas brilhantes profissionais incríveis, queridíssimas, que são essas lindas Luciana e Isabela. Muito obrigada também pelo convite. E você que está assistindo, presta bem atenção mesmo nesse tema, porque ele é muito importante. E é um tema importante para a tua prova e para a tua vida também. Olha aí que combo. Olha que combo. Ainda tratando do direito civil, direito administrativo e direito do trabalho. Então, tá maravilhoso. Todas as informações que as professoras trouxeram, elas foram essenciais. Foram informações pontuais, devidamente analisadas também anteriormente as questões. Então, preste atenção que o objetivo da gente é realmente somar para você aí, tá fechando qualquer questão relacionada ao contrato, tá bom? Então, vamos começar a pontuar no direito do trabalho. Como é que funciona essa questão de contrato no direito do trabalho? Veja só, o contrato é tão importante no direito do trabalho que a própria CLT, ela colocou um título pontualmente com o nome Contrato Individual do Trabalho. É o título 4º da CLT. E aí, dá uma lida nos artigos, que é do artigo 442 até o artigo 510. 442 até o artigo 510. Porque é muito importante. É tamanha a importância que na própria reforma trabalhista acrescentou outro título também relacionado ao contrato individual do trabalho, que é o título 4A, que vai do artigo 510A ao 510D. Então, dá uma lida nesses artigos também, para que você pegue ainda mais detalhes para estar fechando qualquer questão. Importante você saber também que esses artigos que eu falei, eles tratam pontualmente sobre o contrato individual do trabalho, mas não significa dizer que na CLT, em outros artigos também trabalhistas, não tratem também sobre o contrato. Porque, querendo ou não, o contrato individual do trabalho, ele vai falar sobre o vínculo do trabalho, ele vai falar sobre o vínculo empregatício. Olha aí, que responsabilidade que é esse contrato individual do trabalho. Pois bem, a definição, ela vem no artigo 442 da CLT. 442. E ele diz assim, ó, o contrato individual do trabalho é o acordo tácito ou expresso que corresponde ao emprego. Vou repetir. O contrato individual do trabalho é o acordo tácito ou expresso que corresponde ao emprego. Veja, quando ele começa a explicação, ele diz o termo trabalho. Ele coloca o contrato individual do trabalho. Para quem já sabe a definição de trabalho e emprego, vai ficar surpreso, porque ele começa dizendo que o contrato individual do trabalho aí corresponde à relação de emprego. Pois é. O que é que significa isso? Se cair na sua prova essa afirmação, essa frase, veja como correta. Porque é um texto legal. Artigo 442. Então, apesar do próprio artigo estar com o título trabalho, o que a gente está falando agora é de emprego, tá? Por quê? Porque a CLT ela vai reger os empregados urbanos, ok?
Vamos em frente. Depois que ele fala contrato individual de trabalho, ele fala de forma tácita ou expressa. O tácito e o expresso a gente vai ver mais à frente na parte de classificação. Mas como faz parte da definição, só coloca na tua cabeça o seguinte: quando a gente faz alguma coisa, quando a gente tem uma prestação de serviço, quando a gente tem um emprego, para ter iniciado aquele emprego, aquele trabalho, pode ter sido de uma forma direta e clara. Por exemplo, o empregado e o empregador acordaram que iria existir um vínculo empregatício, então você vai trabalhar tais dias, em tais horários e vai receber tal remuneração. Ou pode, isso aí é de forma expressa, ou pode ter acontecido de forma reiterada, pode ter acontecido pelos fatos. Por exemplo, uma pessoa começou a prestar serviço para outra e essa outra que recebeu a prestação de serviço aceitou. Ela não colocou nenhuma imposição, nenhuma barreira. Então, essa aí é a forma tácita, ok? Seguindo a definição, ele diz assim, que corresponde à relação de emprego, certo? Só para você colocar na sua mente e nunca mais esquecer. Relação de emprego tem uma sigla bem bonitinha, minha gente, que eu acho que vai ficar agora na tua mente, só vai esquecer quando, deixa eu ver, nunca. É o seguinte, ó. Um emprego existe quando o empregado vai ao shopping A. Vê como é que funciona. Shopping A. S-H-O-P-A. S de subordinação, H de habitualidade, O de onerosidade, P de pessoalidade e A de alteridade. Preenchido todos esses requisitos, que é tema para outra live que a gente vai fazer também, funciona, existe o vínculo empregatício. Então, o contrato individual do trabalho é esse acordo tácito ou expresso que corresponde ao vínculo empregatício. Tá ok? Certo. Vamos em frente. A professora Luciana, de uma forma brilhantemente maravilhosa, ela disse que o negócio jurídico ele tem elementos essenciais. Assim também acontece na justiça do trabalho, no direito do trabalho. Como assim? Veja, sendo um negócio jurídico, ele tem que ter agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. De forma bem pontual, vamos passar bem rapidinho por isso, para que vocês entendam melhor. O agente capaz, a principal observação que a gente tem que fazer é em relação à idade. Vejam só, você sabia que uma pessoa, para ser considerada empregada, a idade dela pode ser a partir dos 16 anos? É a partir dos 16. Se for 14, é aprendiz. Aprendiz. O empregado que a gente fala é a partir dos 16, com observação. Se for 16 anos ou 17 anos, fica proibido, fica vedado o trabalho noturno, insalubre ou perigoso, à luz do artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Entendido, né? Então, se for menor de 16 anos, só pode ser aprendiz. A partir de 16 anos, pode ser empregado, tá? Então, em relação ao agente capaz, toma essa observação daqui e nunca mais esquece. Agora, no que diz respeito ao objeto lícito, é importante você saber que não é toda prestação de serviço que vai gerar os efeitos trabalhistas de pagamento de verba rescisória, de remuneração. Tem que se observar se ele é lícito, se ele é ilícito, se ele é proibido. A gente vai falar mais à frente a diferença entre ilícito e proibido. Mas, para que você saiba, o exemplo mais comum é o do jogo do bicho. Se alguém trabalhar no jogo do bicho, já está pacificado um OJ 199 SDI1 TST, que diz que é ilícito, o contrato é nulo. Ou seja, se você prestar serviço para um jogo do bicho, você não vai receber nada. Por quê? Porque é ilícito, ok? É feito ex tunc. Ele retroage. Ou seja, desde que você prestou ou você iniciou a prestação de serviço, você não vai receber nada, porque é ilícito, tá? O terceiro e último ponto é em relação à forma. Ela pode ser uma forma prescrita ou não defesa em lei. A regra geral é que seja informal o direito do trabalho. Tanto que a gente disse na própria definição que pode ser de uma forma tácita. Mas existem regras, existem situações em que é obrigatória a formalidade. Que é, por exemplo, do teletrabalho, do contrato determinado, do intermitente. Ok? Que são exemplos. Em relação a princípio
só vão pontuar 3. Vamos lá. Em relação ao princípio no direito do trabalho para contrato individual, eu pontuo como principais o da primazia da realidade. Primazia da realidade é aquele que a verdade real, a verdade, ela tem que prevalecer sobre a verdade formal. Ou seja, se o empregado assinou um contrato e nesse contrato está dizendo determinadas cláusulas de horário, de jornada, mas na verdade ele trabalhava em outro horário, trabalhava em outra jornada, vai prevalecer a verdade. O contrato existe, mas não vai ser utilizado para ser calculado os seus direitos, para serem observados os seus direitos. Por quê? No princípio da primazia da realidade, preza-se pela verdade, pela realidade, ok? O outro princípio é de contratual lesiva. O próprio nome já está dizendo, olha, como a professora Luciana disse, existe o pacta sunt servanda. Ok, você tem que cumprir aquilo que foi acordado. Ok. Só que no direito do trabalho, se você quiser fazer alguma alteração no contrato, você pode, desde que tenha um mútuo consentimento e que não traga prejuízo para o empregado, além de outras previsões legais relacionadas, por exemplo, a um acordo coletivo. Ok? E o terceiro e último princípio que eu vou pontuar como importante também é o de irrenunciabilidade de direito. Por exemplo, se o empregado assina um contrato dizendo que renuncia ao pagamento de adicional de noturno, que renuncia ao pagamento de insalubridade, não pode. Porque é irrenunciável. Princípio da irrenunciabilidade do direito. Tá ok? Então, princípio da primazia da realidade, princípio da irrenunciabilidade do direito e princípio da inalterabilidade contratual lesiva, tá ok? Agora, a gente vai voltar com a nossa queridíssima professora Luciana para trazer mais pontuações no direito civil. É contigo, professora linda. Thaisa, gratidão. Isabela, o que acontece? A gente está já, inclusive, com o tempo acabando aqui da nossa parte 1. E aí, por conta disso, a gente vai gravar agora a segunda parte. Que a gente fez um limite, sabe? Porque senão a gente fala demais, minha gente, pelo amor de Deus. Aí a gente não para de falar se a gente não botar limite em tempo.